Muito bem, estamos aqui para dar início à nossa live. Com um pouco de atraso, era para ser 18 horas, estamos aqui com 18 horas e 23 minutos. Me desculpe aí pelo atraso. Seja bem-vindo, é um privilégio conversar com você e na medida que você for entrando, nos ajude convidando outras pessoas, apertando aí nesse aviãozinho que você tem logo embaixo aí no seu telefone. É uma bênção. Nesta segunda-feira, 22 de junho de 2020, conversar um pouco com você. Nós estamos começando uma nova semana de atividade, embora muitos em isolamento social, eu inclusive, estou me preparando daqui a pouquinho para ir para a igreja de Presbiteriana de Pinheiros, onde teremos o culto Conexão com Deus, e você é o nosso convidado para participar com a gente às 20 horas. A IP Pinheiros, então vai ser uma grande bênção ter você com a gente, tá? E espero que você tenha passado aí por esses dias difíceis, né? De vale, de deserto, de lutas, de provas, de lágrimas, alguns de luto, mas fortalecido pela graça. Todos nós estamos sofrendo os esbarros dessa crise, todos nós sendo atingidos por ela de uma forma ou de outra, mas ninguém passa incólume, ninguém passa imune a uma pandemia. Ela atinge a todos, aos grandes, aos pequenos, aos ricos, aos pobres, aos patrões, aos empregados, aos doutores, aos analfabetos, aos homens da cidade, aos homens do campo. Não há como ficar blindado dessa situação tão adversa que assola o Brasil e o mundo. Nós vivemos no Brasil não só uma crise de saúde pública, nós vivemos certamente uma das mais agudas crises econômicas da nossa história. Alguns estudiosos dizendo que nós corremos o risco de sair de uma situação complicada para uma depressão econômica, né? Não apenas uma recessão, mas uma depressão econômica. A gente não sabe exatamente quais são as extensões ou qual a extensão de todo esse problema, porque nós ainda estamos no miolo dele. Quando você está no epicentro de uma crise, você ainda não consegue medir quais serão as reverberações todas que esta crise vai deixar como herança dessa passagem tão triste, tão trágica, tão dolorosa. Entretanto, nós não somos daqueles que vivem sem esperança. Apesar da crise, apesar da dor, apesar da perda, apesar do prejuízo, apesar da convulsão social, apesar das tensões políticas do nosso país, os nossos olhos estão postos em Deus. E eu queria exatamente hoje evocar o Salmo 121. Porque penso que na hora que os nossos recursos se esgotam, na hora que a nossa força entra em colapso, na hora que você vê ao seu redor e não vê uma porta de escape, uma janela de saída, você pode olhar para o alto. E o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, a nossa esperança está neste Deus, Todo-Poderoso, porque Ele criou os céus e a terra. Criou do nada, sem matéria pré-existente. Não criou por meio da evolução, com certeza não. Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória, conforme registrado na sua palavra. Então, você e eu não somos produto do acaso, você e eu não viemos de um ser primitivo, você e eu não somos família dos primatas, você e eu somos criados à imagem e à semelhança de Deus. A nossa origem não é de baixo, é de cima. Foi Deus quem nos criou. E nos criou para o louvor da sua glória. Nos criou para que nós o conhecêssemos, para que nós o adorássemos. Então, entenda isso, mesmo Deus que criou você, é o Deus que sustenta você, que cuida de você, que guarda você, que conduzirá você em triunfo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Socorro não é encontrado no braço da carne.
Os homens podem estar conosco por um tempo, eles podem nos ajudar por um momento, eles podem trazer uma palavra de consolo numa determinada circunstância, mas o pleno socorro, absoluto socorro, vem de Deus. É dele que vem o nosso socorro. Ele é o Criador. Mas mais do que isso, Ele é o Deus que vela por nós. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele está olhando para você. Ele sabe onde você mora, ele sabe o seu endereço, ele sabe o seu nome, ele conhece a sua vida, ele conhece a sua família, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece até mesmo o seu futuro. É este Deus que vela por você, que cerca você com o seu cuidado. É o que o texto do Salmo 139 diz: tu me cercas por diante, por trás, e sobre mim colocas a tua mão. Este Deus não toscaneja, ele não precisa colocar um despertador, ele está sempre acordado, sempre vigilante, sempre atento, sempre cuidadoso. Então a sua vida está nas mãos deste Deus. Por isso, o salmista diz ainda: ele não permitirá que os teus pés vacilem. As nossas quedas serão inevitáveis, a não ser que Deus nos segure pela mão. Nenhum de nós é forte suficientemente para ficar de pé, escorado no bordão da autoconfiança. A nossa confiança precisa estar em Deus. Não podemos confiar em nós mesmos, na nossa força, no nosso recurso, nas nossas credenciais. Elas são frágeis demais para nos manter de pé. É Deus quem nos segura forte pela mão e não nos deixa cair. Bendito seja Deus, porque Ele é aquele que nos sustenta, e se você porventura cair, Ele levanta você, Ele restaura você, Ele dá a você a oportunidade de um recomeço na sua presença. Então que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que nesta noite você tenha uma noite de descanso e paz. Hoje, 20 horas, acompanhe-nos no Conexão com Deus, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Deus abençoe você e a sua família, e tenham todos uma boa noite.